Da mesma forma, a história humana também possui princípios espirituais que se repetem. A própria Escritura mostra isso. O Senhor Jesus falava em parábolas, tomando elementos da natureza: a vinha, o semeador, a semente, a chuva, a colheita, o trigo, a videira. Ele dizia que o reino dos céus é semelhante a um homem que lança a semente na terra. Depois nasce a erva, surge a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. Quando o fruto amadurece, mete-se a foice, porque chegou a ceifa. Ou seja, Cristo tomava processos naturais, observáveis e repetitivos, que já expressavam leis da criação, e os utilizava como figuras para revelar princípios espirituais e históricos. A natureza se converte em parábola da história. Assim como existe um desenvolvimento ordenado em uma planta, semeadura, crescimento, amadurecimento e colheita, também existe um desenvolvimento providencial na história humana. Por isso a Escritura diz: vós sois lavoura de Deus. Um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. Aquilo que no plano natural revela leis da criação, no plano espiritual revela os modos de agir de Deus. Há um governo divino conduzindo os processos humanos, assim como há uma ordem estabelecida na própria natureza. Quando o Apocalipse fala da ceifa da terra, da videira madura sendo lançada no lagar, ou do anjo que empunha a foice porque chegou o tempo da colheita, já não se trata apenas de trigo ou uvas literais. As espigas representam povos, as videiras representam nações e homens. As figuras naturais tornam-se símbolos de realidades espirituais e históricas. Vemos então que Deus utiliza as coisas visíveis para revelar as invisíveis. O natural aponta para o espiritual. As figuras da criação são sinais pedagógicos, parábolas divinas, por meio das quais Deus revela princípios eternos, arquétipos espirituais e o sentido profundo da história. Mas a Bíblia não nos revela apenas uma profecia linear e cronológica. Ela também revela princípios. Por isso, ao estudar o Apocalipse, devemos considerar esse terceiro nível hermenêutico. Depois do nível histórico e do profético, existe também o nível arquetípico, o dos princípios espirituais permanentes. Quando o Senhor diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele já não está falando apenas à igreja histórica de Éfeso daquela época, nem somente ao período da igreja primitiva que ela representa. Ao tratar com aquela igreja concreta e com aquela situação histórica específica, Deus revelou princípios do seu reino que transcendem aquele momento e reaparecem em todas as épocas. São princípios espirituais que precisam ser discernidos e aplicados continuamente. Por isso, os irmãos do século II e III podiam ler o Apocalipse, interpretar os acontecimentos históricos do seu próprio tempo e serem edificados pela mensagem. Mais tarde, vieram outras épocas, outras crises, a mudança do primeiro milênio, novas conjunturas históricas, e então, aquilo que parecia pertencer apenas ao passado começou a reaparecer sob novas formas. Os acontecimentos anteriores tornaram-se figuras, tipos e alegorias que revelavam princípios capazes de iluminar épocas posteriores. Agora, entrando em outro milênio, vemos novamente certos padrões se repetindo. Isso mostra que existe um cumprimento típico e um cumprimento final. Quando ocorre o cumprimento típico, muitas vezes parece que se chegou ao desfecho definitivo. Porém, depois, a própria história demonstra que aquilo era apenas uma antecipação, uma figura preliminar do cumprimento último. É por isso que o Apocalipse diz acerca da besta: a besta que viste era, e não é, mas há de subir. Há aqui um discernimento profundo da história. Quando diz era, mostra que houve realmente um cumprimento histórico da profecia. Algo anunciado aconteceu concretamente. Contudo, aquele cumprimento não foi o definitivo. Por isso, acrescenta, não é. Isto é, não permanece como consumação final.
mas será, porque ainda haverá uma manifestação derradeira e plena. As coisas são e não são ao mesmo tempo. São porque representam um cumprimento verdadeiro, mas não são ainda o cumprimento final e absoluto, pois este ainda virá. O típico antecipa o definitivo. Por isso, o Senhor Jesus advertiu: quando ouvirdes de guerras, rumores de guerras, terremotos e falsos profetas, não vos assusteis. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Em cada geração houve a tentação de pensar: agora chegou o fim definitivo. Surgia uma guerra, e muitos criam que tudo se encerraria imediatamente. Depois, outra guerra, outra crise, outra convulsão histórica, e novamente parecia ser o fim. No entanto, ainda não era. Os acontecimentos históricos funcionam como sinais recorrentes, manifestações cíclicas de princípios espirituais que atravessam as eras. Eles apontam para uma consumação final, mas também servem continuamente como ensino, discernimento e advertência para o povo de Deus ao longo de toda a história. Depois do século III, outra guerra. Agora sim, não. Por isso o Senhor Jesus disse: ainda não é o fim imediato. Quer dizer, o que temos que fazer é viver os princípios, porque se você viver nos princípios de Deus, qualquer que seja o cumprimento, qualquer que seja, pode ser provisório, transitivo, tipológico, final, você vai estar correto. Mas se você diz: bom, o anticristo é Hitler, e descobre que não era ele, então a Bíblia se equivocou? Não, não foi a Bíblia, foi você. A Bíblia não fala do Hitler, mas fala de pessoas que atuam como Hitler. Mas não só Hitler atua assim. Ou seja, arquétipos, coisas que se repetem em distintas conjunturas. A Bíblia nos fala de seus princípios, e nos consola, e nos dirige em qualquer conjuntura. Por isso está falando com Éfeso. Sim, está tratando com o Éfeso histórico. Está tratando de um período tipificado por Éfeso. Mas agora diz: que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz a todas as igrejas. Ou seja, está falando para todas as épocas, para todos os lugares, para todas as situações. Para quê? Para tirar os princípios do assunto. Ciclos de cumprimento. Eu quero chegar a um verso para mostrar o que estou dizendo, diz aqui na Bíblia. Notem aqui em Eclesiastes 3, 14 a 15. Aí está revelado pela palavra de Deus este assunto dos ciclos de cumprimento tipológicos até um cumprimento definitivo. Por favor, guardem estes dois versos, Eclesiastes 3, 14 a 15, porque aí se revela em poucas palavras isto que eu gastei muito tempo explicando. Vejam o que Salomão diz aqui pelo Espírito Santo. Tenho entendido. Por fim, deixou de somente estar olhando a conjuntura para ver o princípio. Entendem, irmãos? Muitos querem ler o Apocalipse só para ver a conjuntura. Agora isto, agora aquilo. E ficam só no conjuntural, e não passam por trás da conjuntura para ver o princípio. Os sinais são para mostrar o princípio, seja nesta ou em qualquer conjuntura parecida. Devemos tirar o princípio. Agora Salomão, depois de ter vivido muitas conjunturas, entendeu o princípio. Diz Salomão. 14. Tenho entendido que tudo o que Deus faz será perpétuo. Sobre aquilo não se acrescentará, nem disso se diminuirá. E Deus faz, para que diante dele temam os homens. 15. Aquilo que foi, já é. E o que tem que ser, foi já. E Deus restaura o que aconteceu. Perceberam este princípio tão importante? Tudo o que Deus faz será perpétuo. Para quê? Para que todos os homens de todas as épocas, de todos os lugares, ao ver os princípios de Deus manifestados em toda conjuntura e cumpridos profeticamente, temam. Deus está no controle. Aquilo que foi, já é. Quando vocês leem no livro 1 dos Macabeus, vão perceber que a profecia de Daniel 11
teve cumprimento com Antíoco Epífanes no tempo dos Macabeus. Leiam Daniel capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, especialmente o 11, e vejam o que vai acontecer. A abominação desoladora, e como profanará o santuário e perseguirá os santos e tal. E então leiam o primeiro livro dos Macabeus, a história de Antíoco Epífanes, e verão que Antíoco Epífanes cumpriu a profecia de Daniel 11. Mas logo vem o Senhor Jesus Cristo. Toma a mesma profecia de Daniel 11, refere-se ao mesmo Daniel 11 e diz: Quando virem no lugar santo a abominação desoladora de que falou o profeta Daniel, e aplica essa profecia para o futuro, como se Antíoco Epifanes não tivesse completado nada. Ou seja, o que aconteceu no tempo de Antíoco Epífanes foi um cumprimento tipológico. Por quê? Porque há duas sementes que estão se movendo. Cada semente manifesta seus princípios. Sempre que Deus se move, move-se segundo seus princípios. E o diabo tem seus antiprincípios, ou antivalores, e se move também. E ele sempre quer controlar, dominar e fazer o que fez Antíoco Epífanes. Tendo oportunidade, o mesmo espírito e faz o mesmo com Nero. E se tiver oportunidade, faz o mesmo com Domiciano, e logo faz o mesmo com o sultão Saladino, e faz o mesmo com Hitler, ou com Napoleão, ou com qualquer dos atuais. Por quê? Porque o espírito é o mesmo. Vejam, as pessoas morrem, mas não os espíritos. Estes continuam, e os princípios continuam. Se você semear um grão de milho hoje, vai dar uma planta de milho, mas se tomas outro grão de milho e semear daqui a 10 anos, volta a produzir outra espiga de milho. Por quê? Porque era a mesma genética, o mesmo princípio. Percebem? Então isso é o que quer dizer interpretação arquetípica. Perceber o arquétipo, o princípio. Há algo histórico, verdadeiro, algo profético também verdadeiro e algo arquetípico também verdadeiro. Necessitamos dessas três coisas, enxergar nos três níveis e não vê-lo em um só nível. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquilo que foi, note, com Antíoco Epífanes, já é outra vez com Pompeu. Aquilo que foi com Pompeu, ano 63 a.C., acontece outra vez com Vespasiano e com Tito, ano 70 depois de Cristo, e depois volta e é com Adriano e a Revolução de Bar Kokhba, em 135, e depois volta e acontece no tempo das Cruzadas, e agora nos tempos modernos. Estamos mais perto do definitivo. Volta e acontece. Tudo o que Deus faz será perpétuo. Sobre isso não se acrescentará, nem disso se diminuirá. E Deus faz para que diante dele temam os homens, e para que os homens conheçam Deus. E agora diz: aquilo que foi, já é, e o que tem que ser, foi já. Você quer saber como vai ser o tempo do Anticristo? Leia o livro dos Macabeus e vê como foi Antíoco Epífanes. Quando leres a história de Antíoco Epífanes, vais ver como vai ser o tempo do Anticristo. E qualquer anticristo tipológico ou típico que aconteceu na história da Igreja, porque o espírito de Anticristo, o mistério de iniquidade, já está em ação desde o começo da história da Igreja. E cada vez que tem oportunidade, se aproxima mais a seu cumprimento final. Porque é um mesmo espírito. Aquilo que foi, já é, e o que tem que ser, foi já. Quem faz isto? Deus. Deus restaura o que aconteceu. Então devemos captar a Deus. O Apocalipse é para conhecer a Deus, é para conhecer a Cristo e é para estarmos preparados para qualquer conjuntura histórica, para qualquer situação. Agora, não vão desanimar neste sentido. Bom, se isto for somente típico, pode ser que este não seja o cumprimento final, as coisas como estão agora. Eu vos digo, irmãos, vivam como se fossem morrer amanhã. Que se não acontecer, pelo menos viveram conforme os princípios do Senhor. Mas se for, não serão pegos despreparados. Percebem? Os apóstolos viveram como se o Senhor fosse vir na geração deles. Bom, não veio.
mas viveram como tinham que viver. A segunda geração, o mesmo. Nós devemos viver como se esta fosse a última, e que pode ser ou pode não ser. Não podemos ser dogmáticos, mas pode ser. Entendem, irmãos? Devemos aprender de toda a história, de todas as conjunturas, da profecia e da interpretação atual dos acontecimentos, porque o que está sendo agora já foi em outra vez. Não sabemos se será a última. Pode ser. Não sabemos. Amém, irmãos? Penso que por hoje podemos parar aqui.